que está acontecendo com a Índia? Esse aqui é o gráfico da Índia, de casos, tá? Casos por milhão de pessoas. Ele assusta bastante, porque se vocês lembram bem, a Índia é um país de 1,3 bilhão de habitantes. Então, quando a gente fala que eles têm 250 casos por milhão, significa muitos casos por dia. Significa mais de 400 mil casos por dia. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem 73 mil casos por dia hoje, mais ou menos. Então, a Índia está com um número absoluto de casos assustador. Quando a gente pega as curvas deles, eles conseguiram controlar a epidemia muito bem no ano passado, para um país que é subdesenvolvido, para um país relativamente pobre, tá? Com muitas pessoas na linha da miséria, com desigualdade social, fizeram um trabalho muito interessante, que é digno de ser estudado, mas que por algumas razões, que eu já vou falar, eles deixaram a coisa sair do controle e subiram igual um foguete. Só que, olha só, vou colocar o gráfico do Brasil aqui, porque a gente se assusta, tá todo mundo falando da Índia, né? Como se a Índia fosse o fim do mundo e a Índia está. A Índia é o novo Brasil, é o novo epicentro. Sim, ela é um epicentro da epidemia de Covid no mundo. Ela pode exportar variantes para o mundo, ela pode exportar casos para o mundo, sim, porque é muita gente infectada. Mas quando a gente coloca em números relativos, é isso que a gente está falando. Essa foi a epidemia em números relativos do Brasil em comparação com a epidemia da Índia. E a Índia quase que chegou no Brasil e falou assim: opa, deu um tapinha no Brasil e falou: opa, não vou passar o Brasil não, que senão vai ficar feio para mim. Aí eles foram lá e controlaram. Mais ou menos, eu não tô brincando, tá, gente? Mas foi muita coincidência que quando eles bateram na curva brasileira, eles deram uma caída aqui. Eles já chegaram, parece que eles conseguiram fazer o pico deles, né? E estão caindo casos agora. Mas o que que explica essa subida de casos? O que que gerou essa subida de casos assustadora em tão pouco tempo? Assusta, porque foi uma subida surreal. A gente viu no Brasil acontecer essa subida, né? Ao longo de meses. Eles demoraram 1 ou 2 meses para conseguir subir desse jeito. O que que aconteceu lá que levou a isso? Então, estou baseando o que eu vou falar aqui no relatório da OMS. Não sou eu que estou falando, foi a OMS que analisou. Eles têm uma equipe que fica em loco na Índia e que também dá informações para a OMS mundial, né? Então tem uma equipe fazendo essas análises epidemiológicas lá. E o que que eles concluíram no relatório que saiu agora no dia 9 de maio? Acho que foi segunda-feira, dia 9, né? Não, domingo, no último domingo. O que que eles concluíram? Bom, quais foram as razões do aumento de casos? Então eles colocam aglomerações religiosas. Já fizemos um vídeo aqui no canal mostrando como que aglomerações religiosas são, sim, um dos maiores potencializadores da Covid, porque são eventos super espalhadores, com muita gente cantando num lugar fechado. Não é indicado fazer aglomeração religiosa quando se tem epidemia e um vírus como o coronavírus circulando. Aglomerações políticas, comícios, parecido com a história do Brasil, né? Eventos sociais mistos, que aí eles não definem o que é, mas acredito que sejam festas, encontros familiares, encontros de amigos. Então, deram uma relaxada geral. Diminuição da adesão às medidas de proteção à saúde pública. Então, realmente, a Índia, ela deu uma relaxada que a gente viu aqui no Brasil, né, acontecer. E parece ter sido uma das razões do aumento. Até 2 semanas atrás, quando eu trouxe o caso da Índia, 3 semanas atrás, quando eu trouxe o caso da Índia pela primeira vez aqui na live do Plantão Covid, eu falei que as autoridades não atribuíam esse aumento de casos a nenhuma variante. Só que isso mudou com o relatório da OMS, tá? Então, a OMS, analisando os dados de genoma, tá, os dados de materiais genéticos de vírus que foram identificados em pacientes na Índia, eles identificaram um aumento da proporção de variantes de preocupação no país. Dentre elas, a B1.617, que foi identificada pela primeira vez na Índia, e a B117, que foi identificada pela primeira vez no Reino Unido. A P1, nossa, brasileira, também está lá na Índia, circulando lá, mas ela ainda representa muito poucos casos. Então, essas duas variantes aqui, a B1.617 e a B117, são as principais que foram atribuídas pela OMS. A razão do aumento de casos pode ser atribuída a ela, sim. E se ela chegar no Brasil? E aí, como vocês sabem, eu não vou ficar dando aqui só as notícias ruins. Eu acho que se ela chegar no Brasil, ela pode até chegar, ela pode ser identificada no Brasil. A gente não sabe se ela foi
surgida aqui, ou se ela simplesmente evoluiu como ela evoluiu na Índia, ela pode surgir aqui sem ter chegado da Índia, isso é possível. Mas, independente disso, pessoal, o que tem que ser feito no Brasil, e já está sendo feito, tá? É um aumento de vigilância genômica. Vigilância genômica é sequenciamento de vírus que foram identificados em pessoas. Então, você consegue identificar muito rápido se alguma dessas variantes de preocupação aparecerem no Brasil. Como aconteceu em Sorocaba, identificaram uma variante que não era de preocupação, mas era uma variante que ela, agora eu não estou lembrado, mas era uma variante que ela tinha algumas características preocupantes. Então, nesse caso, já foi feito um alerta e a gente já conseguiu mudar um pouco a cabeça das autoridades. Quando foi identificada a P1, ela foi identificada pela primeira vez em pessoas que estavam voltando para o Japão. Então, no caso, parece que o nosso sistema de vigilância falhou. Então, se você pensar para o lado bom, foi bom a gente ter tido uma variante identificada em outro país, porque acendeu o alerta. Cadê o nosso sistema de vigilância genômica? Entendeu? Então, isso está sendo feito no Brasil, e muita gente me pergunta assim se deveriam proibir os voos vindos da Índia, né? Tô até vendo que o Igor Gomes colocou aqui o comentário. Eu acho, o Igor, essa proibição, inclusive no relatório da OMS, ela fala que os países têm essa autonomia, mas que ela recomenda investir mais em vigilância genômica do que fazer essas proibições. Mas, tá? O que tem sido feito em alguns países? Quando você tem países com variantes de preocupação dominantes, é possível uma medida mais barata, se for pensar economicamente, muito eficaz, é você restringir o acesso de pessoas nos primeiros 14 dias da doença, nos primeiros 14 dias que elas chegam. Então, chegou no Brasil, ela tem que ir para um hotel, ficar lá com algum. Ela pode até pagar por isso, existem países que cobram por esses hotéis, tá? E eles, nesses hotéis, eles fazem testes nessas pessoas, para evitar com que elas cheguem infectadas sem saber. Isso acaba gerando uma barreira sanitária no país. É uma opção que eu acho até mais viável do que bloquear completamente os voos da Índia, tá? Porque se a gente pensar também, se a gente bloqueia os voos da Índia, a gente vai estar dando justificativa para bloquearem os voos do Brasil. E por que isso é ruim? Se você pensar a nível global, economicamente, né, a gente tem o Brasil tem uma posição econômica muito importante no mundo. E a gente precisa dessa interação global. Sim, a gente está vivendo uma pandemia, mas existem maneiras menos traumáticas, menos severas de se controlar isso, e é provado que isso funciona. É feito na Austrália, por exemplo, falo várias vezes aqui. A Austrália, quando você chega lá, eles não abrem para todo mundo, então tem muitos países que não podem visitar a Austrália, só em casos específicos, e todo mundo que chega lá tem que fazer essa quarentena aí de, acho que 14 dias, com 10 dias, se fizer o teste PCR e der negativo, você pode sair para o país.